Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Mente Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração, e como é bom poder te receber aqui e nós estarmos juntos meditando nessa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma, que nos liberta. Eu sei que você já teve o teu tempo de oração, o teu tempo de devocional e veio para cá meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor Jesus, e eu me sinto privilegiado de sempre ter a sua companhia aqui e junto nós compartilharmos da palavra do Senhor. Então, vamos agradecer ao Senhor por esse dia, vamos louvar o Senhor por essa manhã maravilhosa. Pai, muito obrigado pela tua paz, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fala conosco durante esse vídeo, que a tua palavra venha ser como flecha aos corações. Eu oro te pedindo que o Senhor fale com essa pessoa que parou para ver esse vídeo nesse momento, e que ela não ouça aquilo que ela quer, mas que ela ouça aquilo que ela precisa ouvir. Fale conosco, em nome de Jesus. Continue abençoando os inscritos, intercessores, colaboradores, patrocinadores, os membros, tantas pessoas que sempre nos ajudam a divulgar a tua palavra, Deus. No nome de Jesus eu oro por essas pessoas, te pedindo amém e amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui mais uma vez no Mente Paz, e você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações, e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos todos os dias, não tem problema, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas da noite, que sempre vai ter uma palavra fortíssima para o teu espírito. Beleza? A palavra que está no meu coração para hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que despertamento para nós. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estará nos... Vamos lá. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos procurar entender o que Jesus está deixando muito claro para nós aqui. Há uma diferença entre aquele que fala e aquele que faz. Aí Jesus está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos que falam, nem todos que dizem, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, há uma diferença crucial que Jesus está ensinando para nós entre falar e viver. Falar e praticar. Tem muita gente que fala Senhor, Senhor, Senhor e não pratica aquilo que crê. Então, Jesus deixa claro para nós o seguinte, que a salvação ela está ligada a alguém que guarda a vontade do Pai e não aquele que fala da vontade do Pai. Eu tenho total consciência que eu posso passar a minha vida inteira pregando, falando da vontade de Deus e não viver a vontade de Deus. E se eu pregar a vontade de Deus e não viver a vontade de Deus, eu não sou salvo. Porque não basta apenas comunicar que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Eu preciso ter isso na minha alma. Eu preciso ter isso nas minhas atitudes. Eu preciso ter isso no meu comportamento. Entende? É a diferença que Jesus está falando daquele que prega para aquele que vive. Então não basta apenas eu dizer Senhor, Senhor, eu tenho que fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai no meu dia a dia, a vontade do Pai no meu cotidiano, a vontade do Pai, sabe, no meu relacionamento com as pessoas, a vontade do Pai no meio social que eu convivo. Eu preciso manifestar a vontade de Deus nas minhas atitudes. As pessoas hoje, elas se escandalizam muito no Evangelho. A gente vê pessoas frustradas. Eu vou sair da igreja porque eu jamais pensava que fulano ia cair. Eu jamais pensava que fulano ia pecar. A gente vê um monte de gente
que diz que vai se desviar da igreja, que não frequenta mais a igreja, porque na igreja só encontrou pessoas que falhavam, que erraram, gente que fez um monte de coisa e se decepcionou. Eu fico pensando, qual era a expectativa dele? Encontrar pessoas perfeitas? Qual era a expectativa? Encontrar pessoas que não falham? Porque a igreja é lugar de pessoas que falham. Ah, mas o líder não deve falhar. Quem disse isso para você? A partir do momento que você impõe um peso como esse, você está colhendo para sua própria alma uma grande desgraça, porque nenhum homem tem a capacidade de ser perfeito. Os homens vão falhar, os homens vão errar. Eu sou pastor, eu sou líder, sou pregador, tenho um ministério, mas eu erro, falho, peco. E se você me conhecer no dia a dia, talvez você até se frustre comigo, porque você vai descobrir o quanto humano eu sou, o quanto pecador eu sou. Eu tenho erros, eu tenho pecado, eu tenho falhas. Só que o problema é que às vezes nós colocamos uma condição sobre aqueles que pregam, que falam, que profetizam, que são líderes, uma condição que eles jamais vão ter. Ah, porque ele prega, porque ele pastoreia, porque ele fala de Deus, ele tem que ser exemplo, ele busca o exemplo, mas isso não significa que ele não vai errar, que ele não vai falhar. Entende? A gente precisa desmistificar algumas coisas, a ponto da gente achar que homem de Deus é aquele que fala Senhor, Senhor. Homem de Deus não é o que pronuncia Senhor, Senhor. O homem de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. E quem fala isso é Jesus, não sou eu. Por isso que Jesus está dizendo o seguinte, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que pratica a vontade do Pai. É dessa forma que eu qualifico alguém como um homem de Deus, ou não. Não é naquilo que fala, é no comportamento, é no dia a dia, é na prática, é o quanto ele vive o Evangelho, é o quanto ele pratica a vontade do Pai, é o quanto ele exercita a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, cuidado você colocar expectativa nos homens, inclusive em mim, porque se colocar expectativa nos homens, você vai se frustrar. Sua principal referência tem que ser Jesus, não os homens. Os homens vão te decepcionar. E qualquer homem que procura a glória para si, ou centraliza a glória para ele, fazendo com que ele seja louvado, muito cuidado, porque esse cara já está caído há muito tempo. Ó. A soberba, a arrogância, a prepotência já dominou a vida dele. Jesus disse isso para nós, que nós devemos ver o evangelho dele no comportamento das pessoas e não naquilo que as pessoas falam. Às vezes você fica impactada com certas notícias por causa das coisas que você está ouvindo falar de pessoas que deveriam te dar um exemplo ao contrário, mas você já deve guardar o teu coração e entender que um homem de Deus não é visto pelo aquilo que fala, mas sim pelo evangelho que ele vive. É a forma como ele vive, o comportamento que ele tem. São as atitudes que a gente percebe o quanto Deus transformou, o quanto Deus tem mudado a vida dessa pessoa. Que possamos ficar com essa palavra de despertamento nesse dia e parar de ficar colocando a nossa expectativa nos outros. É porque pastor, fulano de tal, sabe? Os escândalos aumentam cada vez mais porque as próprias pessoas colocam expectativas nessas lideranças. Se um líder fosse visto como um ser humano qualquer, não teria tanta expectativa. Se um pastor fosse visto como uma pessoa qualquer, não teria tanta expectativa. Porque quanta gente que está dentro da igreja, que cai, que erra, que falha, e às vezes não está numa posição pública ou de notoriedade, e isso não faz com que gere tantos escândalos. Porém, o fato de alguém ser líder, pastorear, estar de frente, faz com que a gente assuma tanta expectativa a ponto da gente dizer que ele tem que ser homem de Deus pelo aquilo que ele fala, quanto na verdade ele tem que ter os frutos do Espírito. E é isso que determina ou qualifica o tipo de árvore que nós somos. Quando alguém se aproximar de você, se relacionar com você, e você querer saber se essa pessoa é um homem de Deus ou não, observe as atitudes, e não aquilo que fala. Observe o comportamento, observe os frutos, observe a maneira como ele lida com a vida no dia a dia, porque é ali que ele tem que mostrar o Evangelho, o quanto ele pratica a vontade do Pai.
Senhor, nós recebemos a Tua palavra, essa palavra que gera despertamento, essa palavra que gera cura, fortalecimento e alimento espiritual para a nossa vida. Muito obrigado, porque Tu és um Deus que cumpre o que prometeu, Tu és um Deus que nos desperta, que nos ensina que não basta apenas dizer Senhor, não basta apenas se engrandecer, nós temos que praticar a vontade do Pai. E quantos que naqueles dias vão pregar, vão cantar, vão falar no Seu nome, mas pelo fato de não guardarem a palavra, eles serão apartados, eles não verão a eternidade. Por isso nos ajuda a fazer parte da geração que não só fala, mas a geração que vive. A geração que não só prega, mas a geração que tem o Evangelho dentro e que guarda a vontade do Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Concorda que essa palavra foi um baita despertamento para a nossa vida nesse dia? Então faz o seguinte, me ajuda a fazer essa palavra chegar ao maior número de pessoas possíveis. Tem mais gente que precisa receber essa palavra. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube, manda no Facebook, no WhatsApp, pros seus amigos. Quando você clicar nela, você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Manda para o maior número de pessoas possíveis para que essas pessoas recebam a palavra da mesma forma como você foi edificada nesse dia. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele que você vai se tornar um intercessor do meu ministério. A partir do momento que você se torna membro, você tem conteúdo exclusivo desse canal para você. Você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos, por volta mais ou menos das 10h40. Quando você comenta aqui embaixo, aparece o selozinho de membro. Fora tudo isso, mostra que você está apoiando esse canal. Tem tanta gente que apoia tanta coisa que não presta, tantos canais que às vezes não edificam em nada, e aqui você vai estar apoiando um canal que prega a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente, uma oferta. Teu ministério tem abençoado muito a minha vida, e eu queria de alguma forma ser semeador na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo para realizar aquilo que Deus tem colocado sobre o seu coração, tá bom? Faça isso com alegria, com amor, faça isso porque você entende a importância da palavra de Deus percorrer toda a terra, de promover o reino de Deus aqui na terra. Te aguardo aqui amanhã, às 6h da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração. E cuidado, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai. Há uma diferença muito grande daquele que fala e daquele que vive. Portanto, que possamos olhar para as obras e não para aquilo que está sendo dito. Olhe para as atitudes, olhe para o comportamento, observe a pessoa no teu dia a dia, no teu cotidiano. É ali que você vai ver se há um posicionamento de alguém que guarda a vontade do Pai ou se não guarda a vontade do Pai. Até amanhã, Deus te abençoe.